nada, Como adoro. vocês estão? Eu estou com frio. Ai, eu também, Zé. Eu estou gostando desse tempinho mais frio, é gostoso, né? A gente que tá em casa, não tendo que sair, é uma delícia, né? A hora que a gente pode ficar embaixo da coberta, não é verdade? Precisa tomar banho. Precisa sim. Não, Claro que precisa tomar banho, Zé. Claro que precisa. A gente não soa, Bia. Mas fica pedido. Não, Tem que tomar. Não tem discussão. Tem que tomar banho. É. No isolamento tem que tomar banho uma Bom, vez por semana. mas a gente não tá aqui de manhã para falar de banho nem de frio. Nós estamos aqui para louvar. Nós estamos aqui para louvar o Senhor e aprender mais sobre a sua palavra. Quem se arrisca a dizer aí qual é a coroa que nós vamos aprender hoje? Hoje vamos aprender a quarta coroa e às 6 horas da tarde nós vamos aprender a quinta coroa. E assim vamos encerrar essas aulas que tivemos sobre honrando a Deus. Olha que maravilha, né? Nós ganhamos a coroa, mas a honra e a glória é do Senhor Deus. Amém? Que bênção, que bênção. Estou vendo bastante gente já entrar aqui, então a gente vai dar um bom dia para Madá, lá de Piracicaba. Ei, Madá. Para o Samuel, que eu acho que é o Samuel lá de Pontal. Samuel. Eu acho que é o Samuel lá de Pontal, filho do... Uns 30 Samuel, Bia. A irmã, Bia, manda um beijo para a Andréia lá de Garapava e os filhos. Andréia, aquela Andréia da faculdade? Não, é a Andréia lá de Garapava, da igreja de Garapava. Ixi. Ô Zé, vamos rapidinho, Zé. Oi, bem longe. Um beijo pra Laurinha e pro Samuelzinho da tia Kátia. Beijo pro Samuel. Bom beijo dia Samuel, pro Laurinha. Natanael. Um beijo pro Natanael. Natanael. Zé, para de perguntar quem é quem. Só fala. Beijo, Zé. Fala. Bom. O Natanael, que era da nossa igreja, Zé. Vou te responder. Natanael. Pronto. A Andréia tá falando que lá em Garapava tá frio e chuva fininha. Nossa, aqui também, Andréia. O Samuel, já falei. Tem um... Agora eu que vou perguntar. Tem um Wilson Luiz aqui. Quem é, Zé? Isso, vai ter um acampamento aí. É. Sabe? Aí tem a tia Jana. Um beijo pro Davi, pra Esther e pro Gui. Beijo. Todo mundo. Tem um outro irmão aqui, Ângelo, também. A Jana já falou bom dia. Não, o Samuel falou que é o Samuel de Limeira. Ô, Samuel, quanto tempo! Quanto tempo, Samuel. Deus abençoe. A Esther Mourão, o Zé que gosta de mandar beijo pra Esther Mourão, vai, Zé? Esther Mourão. Ô, Bia, manda um beijo pra tia Odila. Um beijo, tia Odila. A tia Jana tá pedindo um beijo pro pessoal de São Joaquim da Barra. Beijo pro pessoal. Dona Cidinha, seu Paulo. Beijo pro pessoal de Orlândia. Bom dia. Fabrício Henrique, bom dia, tia Érica. Bom dia, Fabrício. Deus te abençoe. Pronto. O Isaías, bom dia, Isaías. Tem bastante gente. Bom dia, Érica, lá de Altinópolis, minha xará. Isso. Bom dia, dona Judite. Bom dia, minha querida amiga Marismelo. Deus abençoe vocês. Então, agora sim. Bom dia, pessoal do Instagram. E agora sim. Gente, não dá pra dar logo esses dois falando sem parar. Ó, a gente vai combinar algo. Quando a tia Érica fala, vocês dois ficam quietinhos, tá bom? Você não precisa esconder, Zé, não precisa. Vamos lá, então. Vamos agora orar juntos e daqui a pouco vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar Poderoso, Maravilhoso é Deus. Só o Senhor é digno de louvor. Eu vou pedir para a Bia e para o Zé me ajudar bastante cantando. Você não tá vendo, mas hoje a tia Érica vai tocar o piano aqui, tá à frente, tá bom? Vamos. Hoje não deu para tocar o violão, então vamos orar? A menina do violão. Não veio hoje. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para oração.
Te agradecemos, nosso Deus e nosso Pai, por mais esse dia de vida. Obrigada pelo privilégio, ó Deus, de poder louvar ao Senhor e também abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, a sua palavra. Obrigada porque a tua palavra é lâmpada e luz para os nossos pés. Nós te agradecemos por cada pessoa que está assistindo, seja criança, seja adulto, ó Deus, da nossa igreja e de outras igrejas, que o Senhor esteja abençoando a cada lar aqui representado. Que possamos juntos crescer na sua palavra, Deus, honrando o Senhor em todas as coisas. Agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Poderoso, maravilhoso é Deus. Qual é o tom? É Ré maior. Agora sim. Então vamos lá, bem animado. Vocês aí em casa façam os gestos, tá bom? Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. De novo. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. Amém. O Senhor digno é de amor. Ele é digno do nosso louvor. Amém. Cantou bonito, Zé. Cantou bonito, Zé? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Oi, Julinha. A Julinha chegou, a irmã Maria José. O violão também. Muito bem. Minha irmã Silvânia Freitas. Tudo bem, minha irmã? Quanto tempo, né? Muito bem, então agora nós vamos cantar Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém? Amém. Então, e você, Zé? Você tá lendo a Bíblia? Vou todo dia. Tá orando? Da pandemia já li ela um punhado de vezes. É, a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Que estamos em casa. Não tem palavra. Como que vai ler, Zé? O livro sem palavras? Ô, Zé, o livro sem palavras não tem palavras, né, Zé? Você já aprendeu as palavras que você tem que dizer no livro sem palavras. É verdade. Mas não vem me enganar que você tá lendo o livro sem palavras, não. Você tem que ler a Bíblia. Ô, Bia, o Zé não tem jeito, né? Não tem, viu? Qual é o melhor livro para criança ler, dona Érica? Além da Bíblia? Da Bíblia. Qual o livro Ah, da o Bíblia? melhor? Que a senhora Olha, recomenda. eu ensino sempre os meus filhos que todos os dias eles precisam ler um trecho de Provérbios, porque Provérbios é o livro da sabedoria. E depois eles também precisam ler outros livros. Então, o Guilherme, se eu não me engano, ele está lendo Provérbios e o livro de Lucas. E a Gabi também, eu sempre falo para ela ler Provérbios e ela está lendo outro livro da Bíblia, agora não sei te falar qual. Mas você que não está lendo livro nenhum da Bíblia, então hoje é dia 24, né? Então você lê Provérbios 24 e também começa pelo Novo Testamento, começa pelo livro de Mateus, que vai contar ali sobre o nascimento de Jesus, vai contar depois os passos de Jesus, É verdade. né? Lembra que a gente sempre, até nós estávamos cantando, vamos cantar hoje à noite, aquela música que fala, né, sobre Jesus estando aqui na terra e nos ensinando como nós deveríamos andar. Amém? Nós devemos andar de acordo com a palavra do Senhor, obedecendo a Deus em tudo, né? Até a música fala em todas as coisas, foi um exemplo obediente em todo o tempo, para que também nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Por isso nós devemos ler a Bíblia todos os dias e fazer oração, que é o nosso contato, né? É a nossa comunhão com o Senhor. E Ele sempre nos escuta, sempre nos ouve e responde de acordo com a sua vontade. O que Deus pode responder para a gente na oração? Sim.
Ou não, ou Espera. espere, né? Espere o tempo certo, porque Deus sabe todas as coisas. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Não crescer de tamanho, né, Zé? Não. Mas crescer na vida espiritual. Então vamos lá. Perfeito. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ré também. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração. E faça oração. E faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Mas você vai ficar assim? Não, então leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém. E nós estamos estudando sobre honrar a Deus. Então, antes da gente cantar o último corinho, não é esse, Zé. Não é esse, não. Mas esse a gente pode cantar também depois. Nós estamos estudando, então, sobre as coroas. Deixa eu baixar aqui para não dar nenhum som que a gente não queira. Estamos estudando que a nossa vida cristã é como uma grande corrida. E lembre-se sempre de uma coisa, duas palavras muito importantes que nós estudamos todos esses dias. A salvação é um presente ou é uma recompensa? É presente. Ponto pro Zé! Respondeu primeiro. A salvação é um presente. Você só precisa crer e pedir para ser salvo. E daqui a pouco na lição a gente vai lembrar mais um pouquinho disso. Salvação é um presente. Então, todas as pessoas que receberam Jesus como seu Salvador, de presente, né? A Bíblia fala que é o dom gratuito, então é um presente. A vida eterna é em Cristo Jesus. Não é a igreja que te dá esse presente. Não é o batismo que te dá este presente. Não é porque você tem um pai e uma mãe que são crentes que você tem esse presente. Esse presente é para todo aquele que crer e confessa com a sua boca o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E esse presente é por Cristo Jesus, é de graça, Deus dá, Muito bem. Quando você, então, tem esse presente da salvação, você entra na corrida da vida cristã. E agora sim você vai ganhar algumas recompensas. Ganha a recompensa quem chega primeiro? Não é uma corrida de quem vai chegar primeiro, mas é uma corrida de quem corre de acordo com as regras do seu treinador. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Quais são essas regras? As coisas que Deus nos ensinou na sua palavra. Quem é o nosso treinador? Deus. Isso, ponto pra Bia. É muito fácil. O nosso treinador é Deus e ele colocou então as regras dessa corrida da vida cristã na sua palavra, na Bíblia. Eu e você então precisamos ler, ouvir e obedecer para que possamos correr direitinho. E quando nós corremos direitinho, há algumas então recompensas que nós podemos ganhar. Então, as recompensas não são para todo mundo. Na sua casa mesmo, possivelmente você e seus irmãos, você já deve ter escutado a sua mãe dizer assim, olha, eu só vou dar isso para quem fizer tal coisa direitinho. Por exemplo, eu vou dar um prêmio para quem lavar a louça melhor por uma semana. Olha que prêmio bom, hein? E aí, então, você pode ganhar essa recompensa se você fizer um trabalho bem feito. Na escola também. Né? Nós, às vezes, fazemos um trabalho, uma apresentação e ganhamos uma recompensa dos nossos professores. Deus quer te dar uma recompensa, mas Ele quer que você corra dignamente, honrando a Ele a corrida da vida cristã.
E aí nós já aprendemos 3 coroas. Deixa eu ver se alguém já respondeu aqui, porque essas crianças são muito rápidas. Deixa eu ver quem é que já vai responder qual é a primeira coroa que nós estudamos. Tem bastante gente hoje aqui comentando a nossa live. Quem que vai responder primeiro? A primeira coroa que nós estudamos é um nome bem comprido. Foi a coroa. Ai, Zé, Não, outra Zé. Não. eu não ensinei nenhuma coroa chamada paralelepípedo. Mas era uma coroa, ó, vou começar a mostrar a pontinha. Era uma coroa, tem um nome comprido que começa com in. Incorruptível. Isso, ponto pro Zé. A primeira coroa que nós estudamos foi a coroa incorruptível. Quem é que vai ganhar essa coroa? Quem vai ganhar essa recompensa? Aquele crente, aquele salvo no Senhor Jesus Cristo, que nunca se desviar de Deus durante a corrida. Amém? Amém. Se você, desde que aceitou Jesus, nunca se desviou, continue firme e lá no céu você vai ganhar uma coroa incorruptível. E depois nós estudamos a segunda coroa. Nós estudamos a coroa da alegria. Vamos ver quem é que lembra. A coroa da alegria é para quem? Para quem traz e ganha ponto pro Zé e pra Bia. Ela sabia. Isso. Na hora ela pensou. Não, você respondeu direitinho. Você respondeu direitinho. A coroa da alegria. A coroa da alegria é para quem ganha almas. Igual o corinho que a gente vai cantar agora. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Olha que incrível. Quando a gente ganha almas para Cristo, nós honramos ao Senhor Deus e Ele nos dá a coroa da alegria. É muito... Por que chama coroa da alegria? Porque é uma alegria quando nós ganhamos alguém, né? Falamos de Jesus para alguém e a pessoa se converte, muda o seu caminho, né? E agora faz parte da família de Deus. É uma alegria poder ganhar almas para Jesus. Amém? Amém. Deixa eu ver se alguém aqui tinha respondido. Deixa eu ver. A Júlia tinha respondido primeiro. Coroa incorruptível. Olá, Guilherme, lá de São Paulo, filho da Tarsila. E o outro filhinho dela, que eu não tô lembrando se é o Gustavo ou o Gabriel. E o Isaías também respondeu, o Fabrício respondeu, o Davi, Esther e o Gui responderam, a Duda respondeu, o Arthur respondeu. Parabéns, pessoal, vocês estão prestando bastante atenção. E depois a coroa da alegria também, todo mundo respondendo aqui, ótimo. E no domingo à noite passado, nós aprendemos a terceira coroa, que foi a coroa da... Vida. Isso! Ponto pra Bia! Parabéns. A coroa da vida. Aprendemos essa daqui. Agora vamos ver quem é que vai lembrar a coroa da vida. Ela é pra quem? Ela é difícil essa, hein? É pra quem, durante a sua vida cristã, ficar firme enquanto estiver tendo, né, ou sofrendo perseguições por causa do nome de Cristo. E isso, inclusive, é a coroa que será dada para aqueles que morreram pela causa de Cristo, não é? Como Estevão, né, que morreu ali por Cristo, vários discípulos, vários homens e mulheres de Deus que deram a sua vida por amor a Cristo para pregar o Evangelho. Muitos foram presos e maltratados. E até nós hoje, né, às vezes somos xingados, ou é bem menos do que algum tempo atrás, onde houve perseguição, mas até hoje em alguns países, sempre a gente está vendo em algumas notícias, cristãos que são perseguidos por pregarem o Evangelho. Esses serão, então, ganharão a coroa da vida. Continue firme. Lembra quando Pedro apanhou, João, né, os discípulos ali, foram até presos. Depois, quando eles voltaram para a igreja, eles voltaram felizes e não reclamando. Voltaram felizes porque se acharam dignos de terem sofrido pelo nome de Cristo.
E isso eles ganham, então, a coroa da vida. Tá preparado aí, então, para a quarta coroa? Estão faltando duas. Qual será a coroa que eu vou ensinar daqui a pouquinho? Antes, nós vamos cantar Quem Traz Almas para Cristo, como o sol. Não acabou, Zé. A gente está só começando. Ainda tem a coroa de Introdução comprida, ô Bia? Olha, Zé, eu nem vou te falar com quem que eu aprendi introdução comprida, hein? Vamos lá, então. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ó. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora é sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Deus o recompensará. Já pensou que maravilha, né? Nós podemos receber as recompensas, então, do nosso Senhor Deus para depositá-las todas aos pés de Jesus. Amém? Por isso a história, né? A lição desses domingos todos que nós estamos fazendo se chama Honrando a Deus. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? E bem, Amém. e Que bem. Deus seja louvado. Então vamos agora para a nossa quarta coroa. Estão faltando duas. Estão faltando a coroa da justiça e a coroa de glória. Qual das duas será que nós vamos aprender hoje? Durante a aula você vai prestando atenção aí, vendo se você consegue saber se é uma ou se é a outra, né? Agora você já vai ficar sabendo qual é a da noite, né? Porque a hora que você aprender a de manhã só vai faltar uma, que é a que nós vamos fazer à noite. Então vai ser com certeza uma bênção, porque sempre é uma bênção aprender a palavra de Deus. Amém? Amém. Quem ama aprender, a Bíblia fala, quem ama o conhecimento ama a sua própria alma. Então ninguém reclamando de ter que aprender nada, né? Porque você precisa amar o aprendizado aí e crescer a cada dia mais para a honra e a glória do Senhor. Vamos lá então, estão preparados? Sim, Deixa eu pegar a minha Bíblia e colocar aqui agora mais pertinho. E as outras coisas que eu vou precisar. Vou pôr tudo aqui em cima do piano agora. Muito bem, muito bem. Quem tem um apelido? Apelido? Você, né, Zé? Eu tenho apelido. Meu nome é Beatriz. E todo mundo te chama de Bia. E o Zé? É Joseph, né, Meu Zé? nome é Joseph. Falando nisso, Zé, quando que você vai divulgar seu nome inteiro? Você tá devendo isso pra No gente? último culto da pandemia. No último culto da pandemia, ixi, então vai É. demorar mais um pouquinho, né? Vai. Então, o Zé é o apelido do Joseph. E aqui nós temos um homem que se chama Barnabé. Mas o seu, vamos dizer, o seu outro nome, o seu apelido, era José das Consolações. Olha só. Um nome, né? José das Consolações, que na verdade também podia se chamar alguém que incentivava as pessoas, alguém que encorajava as pessoas. Olha só. Nós estamos precisando de muitos Josés das Consolações por aí, viu? Precisamos de gente que não só fale de Jesus, mas também que encorajem aqueles que estão falando de Jesus. Hoje de manhã, todas vocês são um encorajamento para nós, que estamos aqui falando da palavra de Deus. Você que entrou e deu aí o seu bom dia, que está ouvindo, né? A irmã Maria até falou ali que já é avó, mas gosta tanto de ouvir as histórias. Eu considero, na verdade, irmãs, as histórias da Bíblia não só para crianças, né?
mas para todos, porque elas, se forem verdadeiramente bem feitas, bem faladas, bem dadas, elas ensinam muito sim a palavra de Deus para qualquer idade. É claro que as crianças gostam, mas os adultos também podem aprender bastante. Então vocês hoje de manhã são nossos Josés das Consolações. Olha que bênção, né? Não, Zé, que bênção. Não bem feito. Que bênção, que bênção. E então o irmão Barnabé, ou José das Consolações, ele está aqui com o nosso querido amigo, que... Quem será que é, hein? Esse homem meio calvo aqui? Só pode ser Paulo. Muito bem. Muito bem. Vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu aqui? O irmão Paulo, que até pouco tempo atrás, né, na lição aqui era chamado de Saulo, né? Só para você lembrar rapidinho, se você não assistiu às nossas aulas sobre o apóstolo Paulo, que nós fizemos a vida toda de Paulo, né, recentemente. Só para você lembrar rapidinho, ó. Ele se converteu a caminho de Damasco. Ele era um homem que perseguia os primeiros cristãos ali, aqueles que tinham aceitado Jesus como seu salvador. Ele perseguia os judeus que haviam se convertido, ou mesmo os gentios que haviam se convertido. Ele perseguia, prendia essas pessoas porque criam no Senhor Jesus. Ele era um homem zeloso da palavra de Deus e achava que isso estava errado. Mas quando ele teve um encontro na estrada de Damasco com o Senhor Jesus, Jesus, é claro, já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ficado na terra, já tinha ido para o céu. Ele ouviu a voz de Jesus, né? Uma grande luz, e a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento ele se converteu, ele acreditou que Jesus era real, e ele responde: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus então respondeu para ele todas as coisas que ele tinha que fazer. Ele foi para a casa de um homem chamado Ananias, teve ali então a visita de um homem que orou por ele, né? E fez com que ele recuperasse as vistas. Logo ele já começou a pregar a palavra de Deus, aqui embaixo, ó. Ele começou a pregar a palavra de Deus e muitas pessoas ficaram com medo, você se lembra disso, porque ele era um perseguidor e agora ele estava falando da palavra de Deus. Então muitos ficaram: será que é verdade? Será que ele não está mentindo? E ele começou de perseguidor, ele se tornou um perseguido, olha aí, ó, e precisou até fugir ali com a ajuda dos irmãos em Cristo para que não fosse morto pelas pessoas que não acreditavam então na sua conversão, ou estavam muito bravas porque ele verdadeiramente tinham se convertido e não aceitavam isso. Foi então perseguido. Quando ele chegou então em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, você imagina, todos aqueles irmãos tinham medo de Saulo, mas muito medo mesmo, porque sempre que ele aparecia era para prender alguém. Mas agora ele apareceu diferente. Ele apareceu convertido ao Senhor Deus, salvo pela graça do Senhor Jesus, e Deus o chamou para pregar o evangelho, tanto para judeus como para aqueles que não eram judeus, né, os gentios, em todos os lugares do mundo. Deus o chamou para pregar o evangelho para pessoas simples, humildes, como também para pessoas, né, que eram nobres, inclusive governadores e até reis. E ainda levar o evangelho lá para Roma, que era ali então a maior potência nessa época do mundo e controlava todas as coisas. Olha que incrível. Mas quando ele chegou na igreja, as pessoas ficaram com medo dele. E aí o irmão Barnabé, ou José das Consolações, o encorajou e ajudou as pessoas a entenderem que agora o Saulo tinha se convertido, até quis adotar o nome dele, né, de origem latina, Paulo, e agora ele estava aprendendo mais, porque ele já tinha estudado bastante sobre Deus, mas agora ele estava aprendendo mais sobre Jesus e seria um grande pregador. Esses dois viajaram por muitas cidades, a gente já aprendeu isso, né? A sua primeira viagem missionária, Paulo já era um grande pregador, e o amigo Barnabé ali, o José das Consolações, sempre ao lado, o encorajando, o ajudando, o apoiando. E eles fizeram muitas grandes obras, né, no nome do Senhor Jesus Cristo, mas principalmente muitas pessoas foram
salvas pela pregação da palavra de Deus, que é só através da palavra de Deus é que a pessoa aprende. O que a pessoa aprende através da palavra de Deus? Vamos voltar aqui. Nós aprendemos que todos nós somos pecadores. Muito bem. Então você primeiro precisa admitir. Há um versículo na Bíblia que é em Romanos 3, 23, que diz assim, ó, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Então a primeira coisa que você precisa admitir é que é pecador. O que é pecado? Vamos lá, quem responde primeiro? É tudo aquilo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. Ponto pra Bia! Ponto pra Bia! Pecado é tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Se você está pensando algo aí, concordando com o seu pensamento que é contrário à palavra de Deus, é pecado. Se você fala algo que é contrário à palavra de Deus, é pecado. Se você faz algo que é contrário à palavra de Deus, é pecado. E também tem mais uma coisa. Se você sabe fazer o certo e não faz, também é pecado. Todos nós, então, pecamos. Não tem discussão. Todos nós, pelo menos uma vez aí, vamos mentir, vamos desobedecer o papai e a mamãe, não é verdade? A professora, pegar às vezes as coisas dos outros. Isso é pecado. E também deixar de fazer aquilo que é certo. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou tanto, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Ó, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus, ele morreu, sim, na cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. O Zé até gosta de cantar aquela música, né, Zé? Que fala sobre a ressurreição de Jesus. Lembra, Zé? Sim. A gente pode cantar mesmo não sendo mais Páscoa, né? E se você, então, reconhecer que só Jesus, que foi o único que nunca pecou, ele morreu, deu a sua vida por mim e por você, e ele ressuscitou, e hoje ele te oferece a salvação. Você só precisa pegar. Como que você pega? Ó, pedindo com a sua boca. A Bíblia fala em Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você tem que admitir que é pecador, você precisa reconhecer que Jesus morreu e ressuscitou, você precisa crer no seu coração e você precisa pedir com a sua boca. E a Bíblia te garante que você será salvo, salvo da condenação eterna. Ontem ainda o Isaías perguntou aqui na live por que a gente fala salvação. E a irmã Maristela então respondeu para ele, salvo da condenação, Isaías, porque todos nós já nascemos condenados ao inferno por causa do que nós nascemos no pecado. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, a separação. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecamos. Então, quando a gente fala salvo, é salvo exatamente disso, dessa condenação. Uma vez salvos, ó, seremos redimidos, estamos redimidos e salvos para sempre. Ganhamos a vida eterna com Cristo. É morrer na terra e ressuscitar lá no céu. Amém? Amém. Vida eterna com Jesus. Era essa a mensagem que eu te falo nessa manhã, que aí, naquela época, era a mensagem que Paulo, Barnabé e os outros crentes no Senhor Jesus Cristo saíram pregando, né, por ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso, então eles estavam cumprindo o ide, como eu e você devemos cumprir. E Paulo, então, pregou essa palavra, Barnabé também e outros, a muitas pessoas. Num desses caminhos, eles conheceram Tito, esse jovem aqui, Tito, que mais para frente se tornou pastor, se eu não me engano, da igreja de Corinto, olha só. E Tito ali, então, um jovem que começou também numa outra viagem, né, com eles, não na primeira, mas viajando ali com o apóstolo Paulo e também com o irmão Barnabé. Tito, um jovem já ali aprendendo e ensinando
a palavra de Deus. Paulo deu algumas missões para ele, né? Paulo deu a missão dele ir para Corinto, levar então, ó, a carta de Paulo aos irmãos lá da igreja de Corinto. Foi Tito que levou a carta de 1 Coríntios ali para aqueles irmãos. E quando ele retornou para onde Paulo estava, Paulo agradeceu então lá em 2 Coríntios, né? Ele agradece como aqueles irmãos de Corinto foram bons hospitaleiros ali, cuidando de Tito e ajudando, e como Paulo agora estava feliz por ter Tito ter voltado, né, para o ajudar, para o encorajar a continuar pregando a palavra de Deus. Então você está vendo que a nossa coroa hoje ela está relacionada com o ensino e a pregação da palavra de Deus. Ela está relacionada com isso. Bom, na segunda viagem de Paulo, né, quando ele foi para Listra, ele encontrou esse jovem aqui, ó, um jovem que tinha um testemunho maravilhoso. As pessoas falavam muito bem deste jovem. Quem é que vai responder? Ó, a Bia e o Zé, espera um pouquinho, tá? Vamos ver se alguém vai responder aqui. Quem é esse jovem que tanto depois vai ajudar o apóstolo Paulo aí nas suas viagens e vai ser o pastor da igreja de Éfeso? Quem será esse jovem? Eu vou deixar a Bia, você já sabe? A Bia não sabe, não. O Zé sabe? Eu sei. Então vai, vou falar já quem responde primeiro. 1, 2 e já. Timóteo. Ponto pro Zé! Muito bem. Na cidade de Listra, então, o apóstolo Paulo conheceu o jovem Timóteo, que tinha um testemunho maravilhoso. Você, criança, o que as pessoas estão dizendo de você? Você, jovem, o que os irmãos da sua igreja e a sua família estão dizendo sobre você? E você, adulto, senhor, senhora, qual é o seu testemunho diante das pessoas? Deus, ele olha o coração, sim, mas o homem olha o exterior. Por isso, nós precisamos ter um bom testemunho em todas as áreas, porque a gente não pode mentir para Deus, porque Deus sabe a intenção do nosso coração, mas as pessoas olham o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos vestindo, que maneira nós estamos nos comportando, até mesmo tratando as pessoas. Essa semana, meu marido estava falando, né, que às vezes ele percebe algumas crianças que não são tão educadas. O professor lá na aula online, né, a gente tem tido as aulas online, então muitas vezes o professor pergunta: oi, fulano, tudo bem? Como você está? E a criança responde: estou bem. E nem tem capacidade de perguntar para o professor: eu estou bem, e o senhor? Ou, e a senhora? Como está? Tá tudo bem? Tá trabalhando demais, professora? Tá dando muita aula, né? Tá tendo que gravar? Como que a senhora está? Às vezes as crianças, né, não se preocupam em dizer isso. Seja educado, tenha um bom trato com as pessoas, né? Tenha boas palavras. E Timóteo, ele era assim, o seu testemunho era irrepreensível. Quando Paulo chegou em Listra, aqueles crentes que já tinham lá falavam bem de Timóteo. Olha, esse jovem, ele cresceu, né? E foi ali ensinado então pela sua mãe, pela sua avó. Cresceu ali obedecendo e cumprindo a palavra de Deus. Como está o seu testemunho diante dos homens? Se não está muito bom, capricha, tá? Porque Deus vê sim a sua atitude. Mas eu e as outras pessoas, nós vamos olhar, né? A Deus vê o seu coração, desculpa. As pessoas vão ver a sua atitude em todas as coisas. Agrade a Deus em primeiro lugar e seja uma bênção. Encoraje, seja uma bênção para a sua família, seja uma bênção para as pessoas ao seu redor. Amém? Amém. Então, Timóteo começou ali a ajudar o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, e foi aprendendo a palavra de Deus, e chegou um momento em que ele assumiu, ele se tornou o líder da igreja de Éfeso, uma igreja numa cidade bem complicada, uma cidade muito idólatra, né, de difícil ali pregar o evangelho, mas graças a Deus muitos se converteram e ficaram firmes. E o jovem Timóteo, olha só, hein? O pastor da igreja. Paulo escreveu 2 cartas para ele quando ele era o pastor, a primeira Timóteo e a segunda Timóteo.
E eu gosto demais de um versículo que Paulo... Eu gosto demais das cartas de Timóteo. Eu amo ler as cartas de Timóteo, porque, inclusive, 2 Timóteo foi o final da vida do apóstolo Paulo, né? E eu sou fã número 1 ali do... Eu não vou falar número 1, porque você também pode ser, né? Mas eu sou fã do apóstolo Paulo, né? Eu gosto muito de ler a história dele, da vida dele, me encanto, né? Ele me inspira a viver para Jesus. E Paulo escreveu assim para Timóteo, ó, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7. Timóteo, não deixe que as pessoas desprezem a sua mocidade. Você é jovem, você é um moço. Para isso, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis, seja um exemplo. E aí ele dá uma lista, ó. Seja um exemplo no quê? No trato. Saiba tratar bem as pessoas. Na palavra, ó, seja um exemplo no conhecimento da palavra. Seja um exemplo no amor. Eu e você temos sido um exemplo no amor? Nós temos amado os nossos amigos e inimigos como Jesus ensinou? Vamos ser um exemplo no amor. Aí ele continua. Seja um exemplo na sua fé. Seja a pessoa com mais fé da sua igreja, para que você possa ser um exemplo para os outros. E ainda ele continua, ó, seja um exemplo, jovem, na sua pureza. É possível hoje o jovem ser puro? Sim, é possível, se ele observar seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Tinha mais uma coisa, na sua pureza e no espírito. Olha o que o apóstolo Paulo... Ele já era um bom testemunho, ele ainda está exortando Timóteo, se você for um exemplo em todas essas áreas, ninguém vai desprezar você como sendo um jovem pastor. Então, Timóteo estava ali pregando. E pessoas mais foram se achegando aí, esse grupo de grandes homens e mulheres de Deus, professores, né? Ensinadores ali da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus. E eles encontraram, então, e conheceram esse casal tão famoso na Bíblia, né? O senhor Áquila e a dona Priscila. Eles se conheceram quando estavam lá em Corintos. Eles eram judeus que moravam na Itália e foram expulsos da Itália pelo imperador, que não queriam judeus lá. Olha só. E eles foram para Corinto, encontraram com Timóteo, encontraram com o apóstolo Paulo. Eles eram fabricantes ou construtores de tendas, né? Eram os arquitetos daquela época. E ali, então, trabalharam um pouco com o apóstolo Paulo, ficaram um pouco com Timóteo, ficaram ali com o apóstolo Paulo, desculpe, e depois eles foram para Éfeso, onde Timóteo era o pastor. Então, Timóteo era o pastor de Áquila e Priscila, que eram também estudiosos da palavra de Deus e ensinavam a palavra de Deus às outras pessoas. Crianças, você que já conhece bastante a palavra de Deus, você tem ensinado a palavra de Deus para as outras pessoas que não sabem? Com jeitinho, ó, com amor, com fé, com pureza, com trato, com a palavra, você pode ser uma bênção, ser usado na obra de Deus para ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. O Zé sempre fala, né, do livro sem palavras, não é, Zé? Verdade, verdade. Esse livro sem palavras aqui, de quem que é, Zé? É meu. É seu, né? Eu sempre estou usando aqui para te mostrar. Olha, você que já aprendeu o livro sem palavras, você pode ser uma bênção na obra de Deus, falando da palavra de Deus para uma criança, usando o livro sem palavras. Já para um adulto, você precisa usar a palavra, porque o adulto ele vai querer ver se é verdade, ele vai querer ler a Bíblia. E você então precisa aprender aqueles versículos que a gente sempre fala aqui, principalmente aqueles de Romanos, que você possa conduzir uma alma. E você também jovem, você também adulto, deve estar pronto para ensinar a palavra de Deus. Como nós falamos hoje, ela não é difícil de ser ensinada, né? O puro evangelho. Você precisa sempre lembrar daquelas verdades que falamos hoje, né? Do pecado, da salvação por Cristo, da morte, da ressurreição e do presente da salvação. Lembrando dessas verdades, você pode então falar a palavra de Deus. A gente pode até depois, na hora que for jogar esse vídeo no YouTube, colocar lá na descrição um mapinha de Romanos, onde você começa no livro de Romanos e vai mostrando os versículos até oferecer para a pessoa o convite ali da salvação. Me lembra, tá, Bia? Me lembra, Zé, da gente fazer isso.
A hora que a gente for jogar o vídeo no YouTube, a gente coloca na descrição e aqui no Então não Facebook. esquece de jogar lá o mapinha, viu? Mas se você me lembrar agora, na hora que eu vou fazer isso, eu vou esquecer. Na hora que eu for jogar, você me É lembra. depois, hein? Isso, é depois. Depois. Tá. Muito bem. Descobriu aí, então, ó, toda essa coroa hoje, ela está relacionada com essas pessoas que pregam e ensinam, mas não assim só de vez em quando, ensinam constantemente a palavra de Deus. Sabe qual é essa coroa? Antes, quase que eu mostrei aqui, ó. Antes eu vou ler ela para você aqui, ó. Vou ler o apóstolo Pedro falando dela, ó. Pedro falou dela em 2 Pedro, no capítulo 5. Eu vou ler a partir... eu vou ler desde o 1, tá? Eu vou ler do 1 até o 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele está falando aqui aos pastores, aos líderes da igreja, que como ele aqui, né? Ele se coloca também, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, né? Não por que alguém está te mandando fazer, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por ganância, querendo ganhar dinheiro, mas de boa vontade. E aí o versículo 3, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos, ó, exemplos para o rebanho, para os irmãos em Cristo. Ora, logo que o Supremo Pastor, né? Supremo Pastor, Jesus se manifestar, recebereis a coroa de glória! Isso! Hoje, então, tá de ponta cabeça. A coroa de glória. Essa coroa de glória, ela é muito especial. Não é todo mundo mesmo que vai ganhar. A coroa de glória é para os pastores, para os missionários que ensinam, para os líderes e para qualquer outro crente que constantemente ensina a palavra de Deus. Eu creio que serão os professores ali da escola dominical, do culto infantil, né, das aulas bíblicas, aqueles que saem pregando, os missionários, missionárias, todos aqueles que saem, então, ensinando a palavra de Deus. Hoje nós vimos alguns aqui, né, que a Bíblia fala deles, ó, Barnabé, me ajuda aí, Paulo, Tito, Timóteo, Priscila, Áquila, né? Também ali ensinaram a palavra de Deus para Apolo, né? Que eu nem falei dele. Ensinaram então a palavra. Olha, se você pegar firme aí e ensinar a palavra de Deus para outras pessoas, olha a coroa que você vai ganhar no céu. Coroa de glória, coroa da glória. E aí você vai ganhar essa coroa e honrar o nome de Jesus, então, colocando ali aos pés dele, ganhando almas também para Jesus. Amém? Essa foi a nossa quarta coroa. Eu espero que você esteja aí, não por ganância, né? Como o Pedro disse ali na Bíblia, nem porque alguém está te obrigando, de jeito nenhum, mas por vontade própria. Você ensina a palavra de Deus e ó, a coroa que você vai ganhar lá no céu, honrando o Senhor Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Mas só tem uma cabeça, como vai colocar tanta coroa na cabeça? Mas a gente não vai colocar em nós, né, Zé? A gente vai depositar aos pés de Jesus. E foi legal que você falou, porque eu falei isso na primeira, na segunda aula, que a gente não sabe se é literal, né, uma coroa. A gente não sabe se é algo assim literal, né? É mesmo uma coroa de pôr na cabeça. Mas é uma recompensa que vamos ganhar ali para que possamos depositá-la aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é salvo, se você não tem certeza da salvação, da vida eterna, hoje o Evangelho foi pregado. Agora está com você. Jesus já fez o que ele precisava. Deus já mandou Jesus, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Ele está te oferecendo a salvação. Você só precisa, ó, pegar. Amém? Se você ainda não tem certeza da salvação, não importa a sua idade. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser jovem, pode ser idoso. Lembre-se, admita que é pecador. Creia na obra do Senhor Jesus Cristo. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador e a Bíblia te garante, serás salvo. Aceite Jesus como seu Salvador. Se você já é um salvo,
Vamos lá, vamos pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus para ganharmos então no céu a coroa de glória. Hoje à noite, às 18 horas, começando aí à noite, né? Às 18 horas em ponto, eu encontro vocês aqui para a quinta coroa, que agora você já sabe qual é, que é a única que está faltando, que vai ser a coroa da justiça. Certo? Vamos orar? Vai ter piano. Ah, vai ter piano. Eu gostei de tocar o piano aqui na live, né? Vai ter Então, piano. vamos orar e vamos terminar nossa aula cantando o quê, Zé? O que você quer cantar? Na segunda. Na segunda, na terça, na quarta? Dá sim, eu canto com você e a Bia, a Bia tem um vozeirão, ela canta aí, tá bom? Então nós vamos orar e depois a gente vai cantar Minha Pequena Luz, eu vou deixar brilhar, a pedido, né? Eu não sei por que eu pergunto pro Zé, porque ele sempre pede a mesma, né? Então... Ele gosta dessa, né? Então vamos orar. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que mesmo que nós não merecemos, o Senhor, ó Pai, tem providenciado a todo aquele que crê da salvação. Obrigado pelo teu grande amor, a tua grande misericórdia e graça. Ajude que agora, Deus, nesse momento, se alguém não tem Cristo, que possa orar confessando o Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu único Salvador. Salve a alma, Deus, eu te peço, de pessoas que ainda estão ouvindo e não têm Cristo como Salvador. Não importa a idade, ó Pai, dê convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Também, ó Pai, para aqueles que já são salvos, ajude-nos, ó Pai, a continuar correndo a carreira, né, a corrida da vida cristã para a tua honra e tua glória. Que possamos ensinar constantemente a palavra do Senhor às outras pessoas. Abençoe especialmente hoje, ó Deus, a cada pastor das igrejas que estão ouvindo aqui, ó Pai. Abençoe os pastores, ó Pai, que eles continuem levando o teu evangelho, pregando, ó Deus, como diz a sua palavra, chorando muitas vezes, mas trazendo com alegria, ó Deus, as recompensas do Senhor. Abençoe os missionários, as missionárias, ó Pai, que estão em todos os lugares também pregando a tua palavra. Dê força, dê ânimo a eles. E ajude também os professores da escola dominical, os professores do culto infantil, os professores de aula bíblica, ó Pai. E cada crente que, mesmo não tendo esse título, sempre está ensinando a sua palavra a outras pessoas. Que a coroa de glória que nos aguarda, Deus, que aguarda cada um, então possa ser aquele ânimo, ó Pai, de honrar o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então. Minha Pequena Luz. Vamos lá? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar mais rápido. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. No domingo me deu tanta luz. Na segunda e na terça, quarta-feira me ensinou a orar. E na quinta sexta-feira, e no sábado me deu o poder divino de deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar.
Dona Terezinha, Deus abençoe. Valeu, valeu.